Diz assim a palavra do Senhor. E num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: De onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: De correr de uma para outra parte através da terra, e de passear para cima e para baixo através dela. E disse o Senhor a Satanás: Observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem perfeito e reto, temente a Deus, e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: Porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura tu o cercaste de sebe ou de prosperidade, ele e a sua casa, e tudo quanto tem em cada lado, a obra de suas mãos abençoaste. O seu gado tem aumentado na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: Eis que tudo quanto ele tem está na tua mão. Somente contra ele não estendas a tua mão. Satanás saiu da presença do Senhor. E Satanás saiu da presença do Senhor. Muito bem. Acabamos de ler uma leitura aqui muito importante, uma leitura extremamente especial, e alguns olham essa leitura de forma como parábola, mas ela tem um sentido literário, e o personagem principal desse texto, desse livro de Jó, é o próprio Jó. Embora nós sabemos que Jó não era israelita, olha que impressionante, Jó não era israelita. Vamos lá, o que nós vemos aqui? Nós queremos falar nessa noite para vocês, por que pessoas boas sofrem? Por que pessoas boas sofrem? Muito bem. Eu disse que o personagem não é israelita, que é Jó. E ao mesmo tempo, esse livro ele é visto para quem é hebreu, para quem lê hebraico, é como poesia. E ao mesmo tempo que ele é visto como o corpo central dele como poesia, nós vemos que Jó ele tinha amigos, ele tinha parceiros, e esses parceiros sempre estavam com ele em todos os momentos, em todas as horas. Só que chama atenção que esse livro existe um outro personagem que chama atenção, que é o acusador. Quem é o acusador? É Satanás. Talvez possa ser sinônimo, mas quando falar-se de acusador, nós estamos falando de Satanás. E no mundo celestial, ou no âmbito espiritual, esse acusador resolveu falar com o próprio Deus, com o próprio Senhor, dizendo assim: Tu cercaste este servo de bens, de prosperidade, por isso que ele teme ao Senhor, por isso que ele te obedece. Então foi lançado um desafio. E Deus concordando com esse desafio. E dentro desse desafio, a pergunta é: por que Deus permite que as pessoas sofrem? E o que a gente vê nesse texto? Nós vemos um Deus que está como se fosse numa corte, e esse Deus ele olha para o que está acontecendo num tribunal e ele deixa tudo correr natural, para ver o desfecho aonde vai chegar. Aí, o que nós vemos no texto? Que Jó era um homem íntegro. Nós vemos que Jó era um homem honesto. Vemos que Jó estava participando praticamente de uma corte, mas o principal da corte era Deus. Não vou dizer que é juiz, mas o próprio Deus é Deus. Ele pode ser juiz, ele pode ser magistrado, ele pode ser qualquer coisa. Mas ele é a figura mais importante que está acompanhando a vida desse personagem. O cenário ali, como eu disse para vocês, é semelhante a um tribunal.
para ver o que vai acontecer. E como Jó era obediente, Jó era próspero, sua família era próspera, ele tinha 10 filhos, e 7 filhas e 3 filhos, se eu não estiver equivocado, ele era muito próspero. Deus concorda que o adversário toque na vida de Jó. O que não poderia tocar é na alma dele. Então iniciou um processo muito desfavorável para a vida de Jó. Um processo muito forte, um processo que talvez nós não suportaria. Por que será que Deus permite que pessoas boas sofrem? O texto tem perguntas duvidosas, questões duvidosas, como essa que eu estou falando. Por que pessoas boas sofrem? Questão que eu posso dizer que são profundas. Muitas das vezes a razão do sofrimento de Jó não é revelado no começo do livro, mas no final do livro nós vamos entender. Lembramos que Jó, os seus parceiros, os seus amigos, que são Elifaz, que são Zofar, Bildade e Zofar, Elifaz é um tumanita, se não estiver equivocado, Bildade suíta e Zofar nomanita. E o que nós vemos aqui? Nós vemos os próprios amigos dele tentando dar conselhos para eles e verificar, analisar, fazer um retrospecto aonde está o pecado. Aonde Jó errou por estar passando por tremenda situação contrária àquilo que obedece. Se Jó era um homem bom, se Jó era um homem honesto, se Jó era um homem íntegro, por que ele estava passando por tudo aquilo? Na verdade, Jó, como não houve resposta, ele foi abandonado por sua esposa, foi abandonado por seus amigos, que passaram a questionar. Primeiro questionaram Jó, como viram, e questionaram Deus, mas depois miraram só em cima de Jó, como se Jó fosse o culpado de tudo que estava acontecendo. Como que Jó fosse cúmplice das coisas que estavam ocorrendo na vida dele. Vejamos bem, Jó era um homem que ele orava pelos seus filhos, ele tinha um hábito, uma praticabilidade de orar pelos seus filhos, de orar por sua família, constantemente. Então por que uma pessoa tão boa, tão íntegra, tão honesta como Jó estava sofrendo? Os amigos de Jó procuravam dar a ele sabedoria e conselhos para que ele pudesse sair dessa situação. E outro detalhe que me chamou a atenção é que esses amigos deles também não são israelitas. Não tem nada a ver com o povo de Israel. Mas o que nós queremos focar aqui é por que pessoas boas sofrem. Não só sofrem, como também morrem. Por que será? Não tem resposta. O texto não apresenta resposta. Para Jó, sim, o livro de Jó apresenta a resposta no finalzinho do livro. E o que nós vemos? O livro aponta para o sofrimento da condição humana. Então nós estamos vivendo já 2024 e a nossa perspectiva para 2024 qual será? Porque eu vejo aqui pessoas boas que estão conosco. Beza, Dalila, Aline, entre outros. E muitas das vezes eu não entendo o seu sofrimento. Muitas das vezes você questiona com Deus por que eu estou sofrendo. Por que eu estou passando por isso? No mundo espiritual, eu entendo que Deus dirige o universo dentro do princípio da justiça. E se nós estivermos passando por algumas situações como Jó passou, o que nos leva a nós olhar e apontar para Deus um justo é porque Ele cuida de nós. E Ele vai cuidar de você. E Ele vai ajudar você dentro daquilo que você precisa, que você necessita. Mas, pastor Enoque, eu estou aqui já há 20 anos vivendo, ou 15 anos, ou 10 anos, 5 anos vivendo nessa situação. Querido irmão e irmã em Cristo, tem um ditado que as pessoas utilizam há muitos anos. Deus dá o frio conforme o cobertor. Ou Deus permite o frio conforme o cobertor. Então, se as nossas lutas são gigantescas, são desproporcional à nossa fé, como foi de Jó,
Mas ao mesmo tempo, a Bíblia nos ensina que nas vossas paciências possuiremos as vossas almas, possuirei as vossas almas. Então eu acredito que Jó ele foi paciente. Embora ele passou por um processo que teve que passar até alguma coisa na sua pele devido à enfermidade que ele adquiriu. Então a situação dele era deplorável. A situação dele na condição humana era horrível. Mas aquele que dirige o universo, que estava como magistrado, assistindo tudo, vendo até onde aquilo iria chegar, estava tomando conta da situação. Não tem como explicar o sofrimento de Jó. Não tem a maneira de nós explicar o sofrimento de Jó. Os amigos de Jó, eu lembro que eu vi que eles entraram em debate. E como eu disse anteriormente, eles acusam primeiro a Deus, depois eles mudam e acusam Jó, porque eles não veem um pecado em Deus. É semelhante àquelas pessoas que veem um fenômeno de chuva e perdem todos os móveis e acham que tem condições de acusar Deus. Essa semana tivemos terremoto no Japão, 7 graus, e dizem que quando acontece um terremoto de 7 graus, as pessoas seguram nos móveis, nos acessórios, para não cair. Então, a proporção que foi ao terremoto foi muito forte, mas isso não dá o direito de eu ou nós acusarmos Deus. Eu disse que Deus permite o frio de acordo com o cobertor. Deus dá o cobertor de acordo com o frio. Então, se Deus permitiu o sofrimento de Jó, naquela época, Deus também mostrou que ele está no controle. No final do livro de Jó, nós vemos Deus restaurando a vida dele. Os amigos de Jó começaram a imaginar aonde está o pecado de Jó. Por que ele está vivenciando isso? Por que ele está passando por isso? Qual é a razão dele estar vivenciando um momento de sofrimento? Repito, por que pessoas boas sofrem? Jó não era pessoa mal. Esses dias nós mencionamos na pregação que quem semeia o mal vai colher o mal. Quem planta a tempestade, perdão, vai colher tempestade. Mas quem planta o bem vai colher o bem. Então, quando nós olhamos para a vida de Jó, Jó só fazia coisas boas. Jó não era para entrar nesse processo de passar pelo que ele estava passando, umas lutas atrás do outro, as informações só de sofrimento, informações só de cada empregado vinha, trazia informações que deixava ele agoniado, triste, que como humano, a condição que ele estava era deplorável. Depois chega a sua esposa e pede para ele abandonar ao Senhor, abandonar o Deus dele, ela não aceitar a situação que ele estava vivenciando. Ela queria uma resposta de Deus. Nós também somos assim. Nós queremos uma resposta de Deus urgente, rápido. E a Bíblia diz em Eclesiastes capítulo 3 que tem tempo para tudo. Há tempo para tudo debaixo do céu. O mundo espiritual, ele age muito, muito, muito em favor daqueles que servem ao Senhor. E com Jó não foi diferente. Olha quem estava acompanhando, compartilhando, curtindo o sofrimento de Jó. E esse mesmo Deus está com você, aleluia. Ele está curtindo, compartilhando e olhando o teu sofrimento. Ele está vendo o que está passando, o que você está passando. E muitas das vezes nós entramos em parafuso. O que eu quero dizer com essa palavra? É um jargão que usavam-se antigamente, na década de 90. As pessoas entram em parafuso. As pessoas, quando dizem parafuso, quero dizer que as pessoas entram em desespero, sem saber o que fazer. E Jó foi a mesma coisa. O que ele vai fazer? O que ele precisa fazer para sair dessa situação? Mas ele tinha um magistrado. Ele tinha um juiz. E esse juiz estava vendo tudo. O acusador disse, o Senhor encheu ele de prosperidade. Vamos tirar a prosperidade dele, vamos tirar as fazendas, vamos tirar os bens que ele tem para ver se ele não vai distanciar de ti. Foi ledo engano. Jó não distanciou do Senhor de hipótese alguma, de maneira alguma.
Ao contrário, aí que ele se aproximou de Deus, principalmente quando a esposa dele o abandonou, aí que ele se aproximou de Deus. Nós estamos vivendo uma época que a expectativa para 2024 também há muitas comunicações que vai ser de luta, que vai ser de sofrimento, que vai ser de dor. Mas nós temos um magistrado, um juiz que está olhando para nós, que está nos acompanhando, que está nos curtindo, que está compartilhando com nós as bênçãos. Então não dá para nós reduzir ou colocar Deus numa caixinha de Pandora. Deus está em todo lugar. Deus está em todas as circunstâncias, porque Ele é o magistrado. Mas eu disse para vocês que o tema da mensagem é por que pessoas boas sofrem. Jó não era má pessoa. Jó tinha um caráter extraordinário, uma obediência a Deus maravilhosa, ou maravilhoso, como você entender. E por que então ele sofreu? Por que então não há resposta do sofrimento dele? Eu disse para você que no final da Bíblia, lá até Jó 41, 42, 39 e a seguir, você vai encontrar a resposta do que Deus fez com Jó. A Bíblia diz que Deus restaurou a vida de Jó, dando a ele tudo aquilo que ele havia perdido, desde filhos, desde acessórios, desde de bens, enfim, Deus cuidou de Jó, como Deus quer cuidar de nós nesse ano de 2024. Nós muitas das vezes ficamos desesperançosos porque não sabemos o que vai ocorrer. Escutamos daqui, acolá, que vai ser assim, que vai ser assado, mas nós esquecemos muitas das vezes que nós temos um magistrado que é o Senhor, aleluia. Nós temos um juiz que é o nosso Deus, a glória a Deus. Então não temos que nos preocupar com governabilidade, não temos que preocupar com as coisas que estão nos arredores acontecendo, porque nós temos um grande Deus. E o fato de nós termos um grande Deus, o que precisamos fazer é acreditar que Ele está na nossa frente. O que Jó fez? Jó simplesmente acreditou que Deus podia reverter essa situação pelo que ele estava passando, entendendo que o adversário ou acusador, ele pode fazer o mesmo conosco. Ele pode tentar nos acusar, ele pode tentar nos colocar nos enfermidades, ele pode colocar desânimo, ele pode colocar uma síndrome do pânico. Muitas pessoas estão sofrendo síndrome do pânico. Muitas pessoas estão perdendo imóveis, estão perdendo os bens, estão perdendo os acessórios. Mas, meu querido, você é pessoa boa. Então Deus vai cuidar de você. Não se preocupe com o que está acontecendo na vida dos outros. Se preocupe com a sua vida, com a nossa vida. Quando nós nos preocupamos com a nossa vida, o que nós fazemos? Nós nos dedicamos ao Senhor, nos apresentamos ao Senhor, cultuamos ao Senhor, sem se preocupar com o que está do lado de fora, porque quem age ao nosso favor é o universo celestial que está sob o controle de Deus. Lembrando que a Bíblia diz assim, que a terra é o escabelo dos pés de Deus, ou seja, em outras palavras, para que nós possamos entender, Deus pisa na terra com os pés, como um jogador de futebol pega a bola com os pés, manuseia a bola, como um jogador de basquete manuseia a bola. Deus pega o globo terrestre, ele olha e ele vê nós da maneira que ele quiser ver, porque tudo está sob o controle dele. E a vida de Jó, por mais que foi um homem íntegro, um homem honesto, mas a vida dele estava na mão de Deus. E quando a vida de um homem está nas mãos de Deus, quem faz tudo por ele é Deus. Semana passada nós mencionamos aqui que o Davi, quando foi enfrentar Golias, colocaram sobre ele armamentos, muniram ele de armamento para lutar contra Golias, mas ele falou que em nome do Senhor dos Exércitos, por isso que ele mostrou o quê? Confiança. A Bíblia nos ensina em Salmo 125 que os que confiam no Senhor são como os montes do Senhor, montes de Sião, que não se abalam. O que está acontecendo hoje? Em pleno século XXI, as pessoas estão sendo abaladas pelas lutas. As pessoas estão sendo abaladas pelos problemas. As pessoas estão sendo abaladas porque pensam em desistir, pensam em parar, sendo que a Bíblia nos ensina em Tiago que não vem luta maior do que nós possamos suportar. Luta humana. Imagina se fosse um mundo espiritual.
Observamos que no ambiente celestial, o acusador conversa, tem um diálogo com Deus. Mas ele obedece a Deus. Já viu aquela história, até está circulando na internet, que alguém pegou um bem e foi dar para um crente, porque o crente era temente a Deus, e a pessoa usou o nome do diabo. Ó, o diabo mandou te entregar, para ver se a pessoa recebeu, e a pessoa recebeu, e depois a resposta da pessoa foi assim, ó, o diabo também obedece a Deus, e é pura realidade. O diabo obedece a Deus. Não adianta, ele tanto obedece que ele tem medo de Deus. Então, para mim finalizar a mensagem, eu quero dizer o seguinte para você, meu querido. 2024 é ano de bênção para a sua vida, é ano de prosperidade para a sua vida. Então descanse. A Bíblia diz assim em Isaías capítulo 64, que Deus trabalha em silêncio. A salvação do Senhor vem em silêncio. Salvação, quando eu digo, tem a salvação de graça comum e a salvação, a graça que não é comum. O que é graça comum? Todos têm direito à água, todos têm direito a gás, tudo tem direito à energia. Agora, a graça salvadora não é para todos. A graça salvadora são para as pessoas honestas, são para pessoas íntegras, são para as pessoas obedientes. Mas Deus olhou para Jó de um outro ângulo e abençoou a vida do Jó de uma certa forma que os seus vizinhos ficaram abismados, porque o que aconteceu na vida de Jó? Jó teve tudo que ele perdeu em dobro. Tudo que ele perdeu. Você tem ideia disso? Do tamanho do poder de Deus em dar filhas para ele, em dar gados para ele, em dar de novo as fazendas para ele. Então eu entendo que Deus deu simplesmente tudo de bom para ele. Isso Deus quer fazer com você. Só que você não pode parar. A Bíblia diz assim que aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisamos perseverar. Tanto nas lutas diárias, quanto na luta no mundo espiritual. O mundo espiritual está contente de você estar aqui? Eu digo que não. O mundo espiritual está contente de você iniciar em 2024 na presença do Senhor? Eu creio que não. Que venha 2025, que venha 2026, que venha 2030, se Jesus não vier até lá. Mas tem que ser tudo na presença do Senhor. Não adianta nada eu estar 2019, 2018, 2020 e depois eu desanimar, eu parar. Observe que Jó não parou. E eu concluo a mensagem dizendo o seguinte: o livro de Jó aponta para o sofrimento e a condição humana, mas Deus no centro. Então guarde bem. O livro de Jó aponta para Deus, o livro de Jó aponta para a condição a condição do sofrimento humano, o livro de Jó aponta para a restauração. E é isso que Deus quer fazer nas nossas vidas. Independente das ondas que vêm, que não são do mar, filosoficamente falando, as ondas vêm para nos matar, para nos atingir, para fazer nós ficar para baixo. Mas Deus, ele está no controle de tudo. Quando Deus, ou Jesus estava dormindo lá no barco, quando ele saiu do barco e viu que os discípulos não tiveram a fé de acalmar a tempestade, de parar, porque eles estavam em desespero, Jesus simplesmente foi ao encontro deles e falou, chamou eles de homens de pequena fé, repreendeu a reveria que estava, a tempestade que estava acontecendo no momento, e dando a demonstração que ele estava no controle. Quando Jesus anda sobre as águas, ele deu a demonstração que ele estava também sob o controle, ele andou na superfície das águas, dando a demonstração que tudo está no controle dele. Aí você sai um pouquinho dos evangelhos e vai até o Êxodo, quando Deus manda Moisés colocar o bastão no mar. E o mar se abre como se fosse duas colunas e o povo de Deus passa. O que significa isso? É Deus no controle. Com Jó não foi diferente. Então o resumo desta pregação ou desse sermão, Deus está no controle de tudo. Não tenhas medo. Quando Josué foi assumir o cargo de Moisés, um cargo difícil, de responsabilidade, lá em Josué capítulo 1, verso 9, qual foi a ordem de Deus? Para que ele meditasse na lei do Senhor de dia e de noite. Ou seja, era para ele debruçar nas escrituras. É para ele
mergulhar nas Escrituras e que ele não tivesse medo, que Deus seria com ele. E assim Deus foi com o discípulo Josué, que foi discípulo de Moisés. Moisés discipulou Josué. Josué sabia de algumas coisas que Moisés fazia, que como Deus o usara. Só que ele perdeu todo o medo, porque Deus está no controle. Assim também é você. Não tenhas medo desse ano 2024, que parece que estão pintando que o perigo está para chegar, que o mundo, que tudo vai mudar, que os preços vão ser exorbitantes e que coisas vão acontecerem. Não se esqueça, Deus está no controle de tudo, quando esteve no controle da família de Jó. Família faz parte de Deus. Foi Deus que instituiu a família. Por que Deus trouxe a família de Jó de volta? Porque Deus instituiu família. Ele perdeu seus filhos quando estavam lá num determinado lugar e veio o fogaréu, a casa caiu, mas Deus restituiu ele, como Deus também quer nos restituir, se é que nós perdemos alguma coisa ou se perdermos alguma coisa em 2024. Porque anos anteriores, 2023, nos anos anteriores, quantas pessoas perderam famílias, alguns com essa doença, que você já sabe qual que é. Quantas pessoas tiveram surpresa, desagradável. Mas você está aí para honra e glória do nome do Senhor. Pessoas que têm todas as chances de ter ido embora, todas as possibilidades de ir embora. Mas por que você está aqui? Por que você está vivo? Porque Deus está no controle da sua vida, aleluia. E Deus está no controle da sua família. E se Ele está no controle de 2024, Ele vai estar também no controle de tudo da sua vida. Então a pergunta é, por que pessoas boas sofrem? Porque Deus permite. Por que pessoas boas vão embora? Porque Deus permite. Jesus era bom, Ele sofreu. Jesus era maravilhoso, mas Ele teve que perder muitas coisas aqui para ganhar. Ele sofreu. Jó é uma tipologia de Cristo, porque Jesus também sofreu, mas ganhou em dobro. E nós também precisamos entender que tudo que nós passarmos aqui, sofrimento, tristeza, desemprego, falta de dinheiro, doenças inexplicáveis, perda que não tem justificativa, não vai trazer pessoas de volta. Eu estou me referindo a mortes que não vai trazer pessoas de volta. Não se esqueça, Deus está no controle. Ele controlou a vida de Jó, Ele vai controlar a minha, a sua, as nossas vidas. Então pessoas boas morrem com permissão de Deus. Mas eu gostaria que você lesse depois, na sua Bíblia, nos últimos capítulos do livro de Jó, que lá vai explicar por que Jó passou por esse sofrimento. Por que Jó passou por essa situação em sua área? E Deus quer fazer o mesmo conosco. Se é que estamos passando, Ele quer nos dar a vitória, porque Ele está no controle. Não se esqueça, Eclesiastes capítulo 3. Tem tempo para tudo. Tempo de dançar, tempo de rir, tempo de chorar, tempo de abraçar. Jó agora, depois que ele é restaurado, é tempo de abraçar. Seus amigos foram embora, suas esposas o abandonou, mas agora ele tem uma nova família, agora ele tem um novo reencontro, agora ele tem uma novas pessoas, agora ele tem um novo filho, agora ele é tudo do melhor na vida dele. E é isso que Deus quer fazer na tua vida. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Aleluia. Vamos fazer uma breve oração? Agradecimento pela palavra? Pai, em nome de Jesus, agradecemos pela palavra desta noite. Obrigado, Senhor, por entender essa temática que pessoas boas também sofrem, como Jó sofreu. Mas agradecemos, Senhor, por ter falado ao meu coração, aos nossos corações. E, Pai, se tiver pessoas nessas condições que estiver nos ouvindo, pessoas de perto, pessoas de longe, aonde esse canal estiver atingindo, que o Espírito Santo possa fazer uma obra preciosa, restaurar a vida de pessoas, restaurar a família, restaurar emprego, enfim, pessoas que estão em condição de subhumanas, o Senhor possa trabalhar através do nome de Jesus. Amém.